noite, irmãos. Mais uma vez, graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus em Isaías, capítulo 54. Nós temos estudado de maneira sistemática mensagens aqui no livro do profeta Isaías. E, para a glória de Deus, já chegamos aqui no capítulo 54. À medida que os irmãos encontrarem o texto, eu peço a gentileza de se colocarem de pé. Bem, Isaías 54. Vamos fazer a leitura de forma ordenada. Isaías 54. Canta alegremente, ó estéril, que não desce a luz. Exulta com alegre canto e exclama: tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o topo da tua habitação, e não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como uma mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto da indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna e compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isso é para mim como as águas de Noé. Eu jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Os meus montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó tu, aflita, arrojada com a tormenta e a desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com a camaça colorida, e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubins, e as tuas portas de carbuncos, e toda a tua muralha de pedras preciosas. Porque os seus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Serás estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Estes poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. Este eu criei o ferreiro, que assopra as brasas do fogo, e que produz a arma para o seu devido fim.
ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Amém? Sentai os seus irmãos. Deus é o Deus que restaura a sorte do seu povo. Deus é o Deus que transforma a realidade. Deus é o Deus que muda situações. E esse texto de Isaías é um texto que fala disso, utilizando-se de analogias, de metáforas, ainda que dentro de um contexto histórico. Aqui um contexto histórico e aqui também algo que é uma metáfora, uma analogia. E a gente tem que distinguir entre essas coisas para aplicar de maneira correta. Por exemplo, esse texto, você vai perceber isso, você deve ter percebido isso durante a leitura, especialmente quando usa a expressãozinha, a palavrinha como, como a mulher desamparada. O texto não está falando para uma mulher estéril. Deus ele pode trazer a fertilidade a uma mulher que é estéril. E a gente vê na Bíblia quanto isso era dolorido, quanto isso era humilhante, quanto isso era ultrajante. Lembra de Ana e de Penina, que como Penina humilhava Ana e como ela chorava por não ter filhos? Ela tinha tudo, ela só não tinha filhos. Sara se desespera e peca e erra, né? Inclusive entregando uma escrava para Abraão, e concorda com isso, né? Para que tivesse descendência, porque ela era estéril. A gente vê nas páginas do Novo Testamento, logo no início, a angústia do casal, o milagre que é feito ali com o profeta sacerdote, então Zacarias e sua esposa Isabel, né, que Deus nos visita na sua idade já avançada. Então a esterilidade realmente era um problema, ainda é um problema hoje, né, que priva de felicidade. Os textos aqui, irmãos, é uma promessa dizendo para uma mulher estéril que ela vai engravidar, que ela vai ter saúde, que ela vai ser alegre. Não é isso. É uma analogia falando de Israel, povo de Deus. Quem é essa mulher estéril? Israel. E aqui ele mistura duas analogias, da mulher estéril e da mulher desamparada, da mulher que foi abandonada. É uma figura para Israel, que pecou, que transgrediu e que foi levado para o cativeiro. O profeta Isaías havia profetizado. E agora aqui, ainda que não tivesse acontecido, Isaías fala isso 150 anos antes do fato acontecer, haveria uma restauração. Aquela nação de Israel antes estéril, antes abandonada, onde no cativeiro, no exílio, que não era mais povo, que não era mais nação, seria restaurada, reestabelecida. E a orientação é: alargue as suas tendas. Você deve estar lembrado que Deus já havia falado isso para Abraão, né? Alargue as suas tendas, ou seja, haverá uma prosperidade. Isso era muito propício ao nômade, porque hoje, quando a gente está planejando ter filhos, né? Quando há o planejamento, a gente fala assim: ó, a família vai crescer, então tem que fazer mais um quarto, tem que fazer. Se for pobre, né? Quando a gente começa a se engajar, é um puxadinho para cá, um puxadinho para ali, não é? Ali não era largar as tendas, era fortalecer as estacas, para aumentar o peso, para a família crescer, para comportar os que vão morar. E aí, a bênção para essa mulher estéril é que ela seria mãe de muitos filhos, que ela teria mais filhos do que a outra, que ela teria mais filhos, a mulher desamparada, do que a mulher casada, quando Deus restaurasse a
O salmista quando diz assim que eles voltarão como as torrentes do Negueb, né? Veriam em abundância, haveria uma grande abundância, uma mudança dos olhos, uma mudança não prevista aos olhos dos homens, uma mudança inesperada aos olhos dos homens. Humanamente, olhando-se para ajudar, poderia-se dizer: não tem mais jeito, acabou, é o fim. Mas Deus, uma palavra, e falaram isso para a gente, não manda apenas uma palavra, meu servo será curado. Não uma palavra, Deus, com um ato seu, uma palavra sua, Ele muda a história. Levanta Ciro, a quem ele chama de meu pastor, que assina um decreto, e os judeus podem, sem revolta, sem lutas, voltar a Jerusalém, e a sua posteridade é estabelecida. Então, essa estéril, essa abandonada, essa refugiada, é Israel. Deus muda a sorte de Israel. E o texto começa dizendo assim: alegra-te, canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Você que não sentiu dores de parto. Podia falar muitas outras coisas, não é isso? Quer dizer, chora, quer dizer, lamenta, quer dizer, oferece sacrifício, quer dizer, ora, jejua, quer dizer, compartilha com as pessoas a sua dor, divide com os amigos a sua aflição. Quer dizer, tantas e tantas coisas, mas o texto começa já com um brado de vitória, dizendo: canta alegremente. E como é necessário que apliquemos a palavra de Deus, que é viva e eficaz, a nossa própria realidade, você já pode pegar esse primeiro versículo e aplicar a sua vida. Você podia fazer qualquer coisa. Deus podia dizer para você fazer qualquer coisa. Mas essa noite, Ele está dizendo: canta alegremente. Mas eu estou sofrendo, eu estou em momento de dor, eu estou em momento de aflição. Canta alegremente, porque o louvor é parte, é próprio, é propício para os filhos de Deus. Não sei qual a situação que você está vivendo, mas canta, louva o Senhor. Por quê? Porque é bom sofrer? Não, nós não somos masoquistas, espirituais. Nós não queremos continuar sofrendo. Não, sofrendo está bom. Mas nós cantamos porque nós aguardamos a promessa do Senhor. Nós cantamos porque nós sabemos que não dorme, nem dormita, guarda de Israel. Nós cantamos porque sabemos que o Senhor é a porção da nossa herança. Nós cantamos alegremente porque sabemos que Deus cuida de nós, que o Senhor é a força da nossa vida. Por isso nós cantamos alegremente. Estende as suas estátuas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, oferecendo para sul, leste. Você vai em todas as direções, você vai transbordar. É a plenitude de alegria, é a plenitude de bênção, porque não dizer é a plenitude de vida. Lembrando de Jesus, Ele veio para dar vida e vida em abundância. Isso é transbordar. Nós estamos falando de Israel. Alguns autores, eles dizem que há um exagero quando a gente espiritualiza a teologia reformada. A gente entende Israel como agora a nova Jerusalém, a igreja, esse Israel de Deus. E esses que discordam disso, dessa espiritualização, vão ter um problema sério ao ler, por exemplo, a palavra de Deus através do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 21 ao versículo 26 e 27, quando
Paulo, ele pega esse texto e ele fala que, olha, Jerusalém é a nossa mãe lá do céu. Ele começa falando de Agar, de Sara, e completa dizendo, olha, Gálatas 4, 26 a 27, mas a Jerusalém lá de cima é livre. Está falando de Sara, né, de Agar. A qual é a nossa mãe. A Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Então está falando da igreja, está falando de algo espiritual, está falando de todos aqueles que são o povo de Deus, daqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E aí você pode dizer, mas o que isso tem a ver com o texto de Isaías 54? Porque depois ele cita Isaías 54, porque o profeta diz, o profeta está escrito na lei, porque está escrito, alegra-te, e aí transcreve o texto que nós lemos aqui em Isaías 54. Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta, tu que não estás no parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os filhos daqui, e os filhos daqui não têm marido. Hebreus 12, 22 também fala que nós chegamos ao monte Sião, a cidade de Deus, a Jerusalém celestial. E ainda, há um versículo aqui, no capítulo 56, é o versículo de número 13, quando ele fala que todos seremos ensinados do Senhor. Aí Jesus, quando ele se apresenta lá em João, no capítulo 6, como o pão da vida, olha, os nossos pais comeram o pão no deserto e morreram. O pão vivo, quem dá sou eu. O pão da vida, quem dá sou eu. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E aí os seus algozes, aqueles que eram os seus antagonistas, começaram a dizer, olha, por acaso nós daqui nós não conhecemos o seu pai, a sua mãe? Como ele diz que ele veio do céu? Jesus diz, não murmureis entre vocês. Eles dizem, todo que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, eu ressuscitarei no último dia, como está escrito no profeta. Todos serão ensinados do Senhor. Então é uma aplicação à igreja, né? Paulo, Jesus, lendo esse texto desse ano e o aplicar à igreja. Deus é o Deus que muda a sorte. Deus é o Deus que muda a situação. Deus é o Deus que pode transformar realmente, aí com toda a propriedade, literalmente, a mulher estéril em mães de filhos, como fez com Sara, como fez com Ana, como fez com Isabel. Deus pode mudar a sua sorte. Deus pode fazer aquele que roubava, que não rouba mais. Deus pode transformar a situação das pessoas. Deus pode mudar a sua sorte. Isso, irmãos, é uma mensagem de perseverança, otimismo. Você não precisa desistir. Você precisa esperar. Você precisa confiar. Você precisa acreditar. Deus é o Deus que muda a nossa sorte. E aí eu vou propor aqui o tema, esse Deus é o Deus que muda a nossa sorte. O Deus que muda a nossa sorte é o Deus que muda a nossa sorte, é o Deus que não demora, é o Deus que não tarda. E aí a gente vê aqui logo no versículo de número 6, versículo 7, porque por um momento, por breve momento, te deixei, mas por grande misericórdia, torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face, por um momento, mas com misericórdia eterna, eu compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Deus que muda a nossa sorte, Ele não dorme. Deus que muda a nossa sorte, Ele não demora, Ele não tarda, Ele não se atrasa, Ele não perde a hora. Ele age
por vezes a gente não compreende. Uma das canções entoadas hoje aqui fazia alusão ao Salmo 30, o versículo de número 5, quando ele diz assim: dura um momento a sua vida, mas o seu favor, a vida inteira, vida toda. Ao acontecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quantas e quantas vezes nós repetimos esse texto? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas alguns podiam se levantar. Posso falar? Pessoal, está durando mais de uma noite, hein? Está durando mais de uma noite. Já tem um tempo, na verdade tem mais de uma semana, mais de um mês. Essa noite está durando já há alguns anos. Por quê, irmãos? Porque é simbólico. O tempo de Deus é o nosso tempo. Pedro mesmo já ilustrava, dizendo que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, para dizer que não retardava a sua vida, como muitos julgavam demorado, mas ele é misericordioso, não querendo que nenhum se perca. A gente não entende, não limita o tempo de Deus. Quando ele fala aqui, no profeta Isaías 54, dizendo, por instantes de mexer, na verdade, esse instante da história, dentro do cativeiro da Babilônia, foi segundo o texto de Jeremias, 70 anos. Ali só por um instante te abandonei, por um instante voltei o meu rosto, você, por um instante me indignei, um ímpeto de ira, mas eu volto para você com misericórdia eterna. E ali nós podemos entender que instante é o instante comparado com o eterno, é um instante comparado com a eternidade, é uma gota comparado com o oceano de Deus. Hoje mesmo, pela manhã, nós falamos sobre a paciência de Deus na escola dominical. Deus é um Deus que é muito paciente, é um Deus que desvia de nós a sua ira. Não é que ele não se ire e não tenha razão para isso, mas ele desvia, ele retarda, ou ele dá em doses homeopáticas, devagar, aos poucos, ao todo. Deus é um Deus que tem cuidado de nós. E aí o profeta vai lembrar de Noé, porque isso é para mim começar com a de Noé. Eles estão falando lá em Gênesis, capítulo 9, quando Deus fala a respeito do dilúvio, ele diz que não mais destruiria a terra por causa do homem. E dá o seu arco-íris, como símbolo dessa aliança, e dá uma promessa: olha, enquanto houver um homem, haverá sol, chuva, dia, noite, semeadura e colheita, haverá as condições apropriadas para a vida. Ele está dizendo: olha, essa minha punição é como as águas, não é? Eu não vou agir assim, eu vou permanecer assim com vocês. É porque Deus é um Deus cheio de misericórdia. Deus é um Deus que não tarda, ele não demora, ele vem. Ainda que você possa julgar demorado, ainda que você possa julgar demorado a volta de Jesus, como nós dissemos no texto de Pedro, ele vem, não tarda o Senhor a sua vida. Às vezes você acha demorado também a intervenção no seu problema pessoal, na sua luta. E com certeza, a batalha mais importante é que nós estamos travando. A dor que dói mais é a minha dor. Se perguntar a alguém que está com a unha encravada, o que é a pior coisa? Unha encravada. E todo mundo pisa no nosso pé quando a gente está com a unha encravada. Ninguém pisa quando o pé está bom, né? Mas chega um probleminha lá, você vem e pisa. Perguntar alguém que está com dor, qual a pior dor, não? Gente, e a pior dor é nossa. A maior necessidade é nossa. E você pode dizer: Deus, você está demorando. Essa noite está muito longa. Esse
atrasa, Deus não se descuida, Deus não perde a hora, como a gente perde a hora. Deus não se esquece, como tantas vezes a gente se esquece. Deus não age relaxadamente. Deus é um Deus zeloso. Ele cuida de você. Então, Deus que muda a nossa sorte é o Deus que não tarda, é o Deus que não demora, é o Deus que não se atrasa, é o Deus que age no tempo dele, na hora dele, e sem dúvida, Deus. A hora dele é a melhor hora. A hora dele é a melhor hora. Se você tiver algum problema com isso, lembra lá do texto: quem estou o homem para discutir isso com Deus? Jó tentou, depois deixou só para pressão. Onde estava você quando eu pedi as águas, as palmas da minha concha, da minha mão? Eu estende os céus, eu dispus as estrelas, eu conto, eu chamo cada um pelo nome, elas vêm. Onde estava você? E Jó não tinha resposta para nós Deus. O tempo de Deus é melhor. Deus está. O Deus que muda a nossa sorte é o Deus que dá segurança, é o Deus que dá estabilidade. Irmãos, instabilidade, insegurança é uma coisa muito ruim. Aqui o texto vai dizer por 2 vezes: não temos. Não temor. Não temos. Quantas e quantas vezes aparece a palavra não temas na Bíblia? Alguém contou um tempo de bom ano? 365 vezes. Não temos, e deve ter por isso aí também. Eu não contei, mas tantas e tantas não temos. Porque o temor, o medo, o desespero, esse sentimento de abandono não condiz com o coração transformado, não condiz com a vida de quem é amado, protegido, guardado por Deus. Não temos. A gente vai mesclar um pouquinho aqui a questão do tempo, porque quando ele fala não temos, ele diz: porque você não vai se lembrar. Diz que essa mulher aqui é abandonada pelo marido, talvez por uma traição dela, mas você não vai se lembrar da vergonha da sua mocidade. Olha só, a bênção que eu tenho, o status que eu tenho para você é tão bom que você não vai se lembrar mais daquilo que você possui. Eu gosto muito de Romanos, no capítulo 8, quando Paulo diz assim, sobre a oração, sobre as nossas aflições. Ele diz que por um breve momento, ele diz que não dá para comparar as nossas breves e momentâneas aflições, breves e momentâneas. E Paulo passou uma vida cheia de aflições. Nossas breves e momentâneas aflições não são para comparar com a glória por vir. Não é que essas aflições não sejam reais, que não doam, não nos façam chorar. Só que em comparação com a glória, elas não são nada. É isso que Paulo está dizer. Ele fala para essa mulher: olha, você, essa metáfora da mulher estéril, da mulher abandonada, ele diz: olha, você não vai se lembrar da vergonha da sua mocidade. A instabilidade é um problema sério. E olha o que ele vai falar aqui, a partir do versículo de número, vou ver aqui, a partir do versículo 12: farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbunclos. E começa a falar das muralhas e de pedras preciosas. Você sabe que as cidades antigas, elas tinham muralhas. As muralhas eram as suas proteções. Mas a muralha não precisava necessariamente ser bonita. Ela precisava ser forte. E as muralhas de Jerusalém foram também destruídas. A gente tem o texto de Neemias, o texto de Esdras, que mostra essa reconstrução, um texto belo ali. Neemias diz: o muro fechou-se até metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para
cidade seriam agora turbios. Os seus fundamentos seriam de pedras preciosas. Haveria segurança, haveria estabilidade, e estabilidade com baluarte, estabilidade de glória, estabilidade com formosura. Tanto é que o texto diz que o título aqui que a Bíblia dá, não é inspirado, mas o editor coloca aqui, acima do Salmo de Isaías 54, o futuro glorioso de Sião. Então, os seus muros seriam feitos de pedras preciosas. E é uma lista aqui de pedras preciosas. Se você gosta, você pesquisa lá, vê a beleza de cada uma delas, o valor de cada uma delas. E aí, irmãos, para aqueles que não gostam de espiritualizar, a gente tem que ler lá no texto de Apocalipse 21. Quando ele fala da Jerusalém celestial, ele vai dizer que os fundamentos são todos os fundamentos. E seus fundamentos são de pedras preciosas. E vai listando ali nome a nome dessas pedras. Fala da medida dessa cidade de Jerusalém, que ela é uma cidade perfeita, os seus muros são 144 côvados, medida de homem, medida de anjo. Ele fala medida de anjo, quer dizer, medida de homem, quer dizer, medida de anjo, isso mesmo. E 144, 12, esses 12, ou seja, a totalidade do povo de Deus, os patriarcas, as tribos de Israel e os apóstolos. Agora é uma igreja, essa cidade que desce do céu, ela é perfeita, de uma vara de medir, e de media, ela é igual na sua altura, na sua largura e no seu comprimento, é como se fosse um cubo perfeito. É para dizer que essa cidade, nessa cidade, não é perfeição, ela é toda bela, e fala que os seus fundamentos são de pedras preciosas. Você que trabalha com construção, outra curioso, na igreja tem uma função, quando faz um mutirão, aparece a função, né? Você tem lá os fundamentos, você cavalo uma sapata, né? Você não fica muito preocupado, né? Se o concreto está entrando ali bonitinho, alisando. Você não precisa fazer isso. Ninguém chega aqui numa obra, né? A gente fez a reforma do muro, agora há pouco, a fachada, o muro, ficou bonito. Aí, mas ninguém chega na frente assim, ele falou assim, ó, sapata que você fez assim, nessa muretinha aqui, ó, sapata, show bonito. Toda hora que eu paro aqui, eu imagino a beleza dessa sapata. Ninguém faz isso? Não, faz. É importante para dar sustância, segurança, né? Para colocar ali, a coisa firme. Aí a gente não se preocupa com beleza. Está dizendo, olha, há tanta glória, há tanto esplendor, há tanta beleza nessa Jerusalém celeste, que os seus fundamentos são de pedras preciosas. E a gente lembra lá do grupo rural, né, das vestes, da história do sacerdote, que havia também 12 pedras, né, em grupos de 13 pedras, e elas são as pedras que são citadas, as pedras preciosas citadas lá em Apocalipse. Aqui no texto de Isaías 54, ele fala que o acabamento, né, vai ser com argamassa colorida. Não sei, não tinha um rejuste naquele tempo, né? Igual a gente tem agora. O muro vai ser de argamassa colorida. Eu li um comentário dizendo que era um tipo de lugarês escuro, que as mulheres, você que vende aí os produtos cosméticos, né? As mulheres usavam para realçar a sobrancelha, né? Então, esse produto cosmético aí vai entrar no acabamento das muralhas, que elas eram cinzas, o pó. Estavam acabadas. Lembra do desafio de Sambalá, de Elias, de Sem, Marado, que fizeram contra Elias? Olha só, ainda que edifique, vai vir uma raposa e vai derrubar o muro que vocês fizeram. Vocês
enganado. O inimigo está enganado por quê? Porque Deus é o Deus da segurança, da estabilidade do seu povo. Vai ser assim não, Tobias, hoje é 100. Não vai ser assim não. Vai ser forte, vai ser estável e vai ser de pedras preciosas da sua fundação até em cima. O texto do Apocalipse 21 vai dizer que é uma revista de ouro, que parecia vivo, que parecia transparente, tão puro, que parecia transparente. É lógico que a gente não está pensando nessas coisas materiais, são símbolos, os símbolos refletidos da glória de Deus. Deus que dá segurança, Deus que restaura a sorte do seu povo, é o Deus que dá segurança, é o Deus que dá estabilidade. Olha no versículo de número 10, ele vai dizer assim: por todos os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti. A minha aliança da minha paz, não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Pega os montes, os outeiros, como símbolo de estabilidade. O monte é símbolo de estabilidade. Você lembra do Salmo 125? Você canta o Salmo 125. Ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor, em redor do seu povo, que confiam no Senhor, são como montes Sião, não se abala, firme para sempre. Aí Deus fala: olha, não se espante, não se abale, não temas. Ainda que os montes sejam movidos de lugar, ainda que os outeiros sejam de lugar, ainda que haja essa possibilidade de você acordar amanhã e o Monte Sião não está mais na sua frente, ainda que seja possível essas montanhas desaparecerem, você podia pegar montes altos, né? O Pico da Bandeira vai subir, o Monte Everest, ainda que tudo isso aconteça, eu não vou apartar as minhas misericórdias de ti. A minha aliança vai permanecer de pé. Jesus falou: de outra maneira não passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Firmeza, estabilidade, mesmo que os montes se movam. Nós somos o povo que recebe de Deus estabilidade. Você ouviu disso? Nós somos o povo de Deus, o povo que recebe de Deus a estabilidade. Não somos estáveis em nós mesmos, ao contrário, nós somos muito voláteis, vulneráveis, mudamos com muita facilidade. Mas Deus é o Deus que nos dá estabilidade. Passa lá no versículo 17, um pouquinho lá temor, medo. Ele diz assim, versículo 16: eis que eu tenho fermento, que assopra a brasa no fogo, que produz a arma para o devido fim, mas também criei o assolador para destruir, toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. A arma, a ferramenta, ali, é um instrumento de guerra, é inimigo. Aí Deus fala assim: olha, eu criei quem faz a arma. Eu criei quem faz a arma. Então você olha para outro exército e vê quanto o exército é poderoso, você deve lembrar: eu criei quem faz a arma. É Deus falando: eu sou Deus soberano, eu sou Deus que tem todo o controle, eu tenho o controle da situação. É um texto bonito de falar, de recitar, de viver. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Sabe de uma coisa? Apesar da estabilidade, apesar da segurança, do amor de Deus cuidar da sua sorte, vai ter sempre gente levantando armas contra você, vai ter sempre gente se levantando em juízo contra você, vai ter sempre gente falando mal contra você, mas Deus não prometeu que não teria. Deus não prometeu que não
aflições, não foi isso que Jesus disse? No mundo tereis, ou passais por aflições, mas tem de um ano. Não foi não ter, ele falou, não vai prosperar. Não vai aflições. Terceiro, o Deus que muda a nossa sorte é o Deus que dá glória ao seu povo. É o Deus que dá glória ao seu povo. E eu quero dizer que eu já me adiantei. Eu já falei dessa glória. Quando eu falei no versículo de número 2, quando eu citei Apocalipse no seu esplendor, é o Deus que tem melhor para nós. É o Deus que dá glória à nossa vida. Só que às vezes a gente interpreta errado. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Estruturalmente não é. O templo não é. O templo, igual, mais bonito que é o templo do Senhor. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. A interpretação eu achei muito coerente. É porque na glória da primeira casa tem a glória externa. Mas quem entrou na segunda casa, a glória que entrou na segunda casa, foi o Filho de Deus encarnado, Jesus. Isso é glória para a gente. Deus tem bênção para a gente. Só que às vezes a gente entende essas bênçãos de forma errada. A gente materializa muito isso. Deus cuida de você. Mas Ele fala mais de eternidade. Mesmo porque tudo aqui é um breve momento. A glória do homem é como a erva. Cega-se a erva